Olá, meus irmãos e irmãs. Me chamo Maria José e atualmente sirvo ao Senhor na coordenação do grupo de oração Fonte de Misericórdia da Diocese de Pesqueira, da paróquia de Santa Águeda. Estou aqui para dar continuidade ao projeto de reflexão do Evangelho Dominical pelos coordenadores de grupo de oração da nossa Diocese. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Mateus 14, de 13 a 21. Hoje, dia 2 de agosto de 2020. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupou-se em volta dele os discípulos. Disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, quando ele soube da morte de João Batista, ele se recolheu a um lugar deserto e foi ficar lá em recolhimento. Então, nada mais do que justo ele chorar, vamos dizer assim, a morte de João Batista. Mas ele não pôde, porque as pessoas, quando souberam que Jesus estava ali, foram até ele. Então, a palavra diz que era uma numerosa multidão. E Jesus, que atendia a todos, Jesus, que socorria a todos, então foi também socorrer aquela multidão que estava ali à sua procura. E naquele momento, Jesus com certeza queria ficar só. Ele queria ficar recolhido, queria ficar ali depois de saber dessa notícia, nesse momento de dor. Mas ele não pôde, porque a multidão foi até ele. E Jesus, como misericordioso que é, ele não deixou, vamos dizer assim, aquela numerosa multidão na mão, não é? Ele curou os doentes, ele veio em socorro daquela multidão que o procurava. E, meus irmãos, nesse evangelho, o que me chama a atenção também é quando faltou comida, não é? Porque eles ficaram ali com certeza um período longo, né? Algumas horas, e aí então ficaram com fome. Já estavam há algum tempo ali com Jesus, e aí a um certo ponto faltou a comida. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, abençoou e deu àquela multidão, deu aos seus discípulos que alimentaram aquela multidão. Então, meus irmãos, isso nos remete também à Eucaristia. Jesus que se dá na Eucaristia, Jesus que se dá com o seu corpo, o seu sangue, em alma e divindade. Jesus que vem nos alimentar, Jesus que é o pão da vida, ele vem saciar a nossa sede. E aqui nessa passagem, Jesus fala do pão material, né? O pão que alimentou a fome física, o pão que alimentou aquela multidão, mas que logo em seguida, com certeza, ficaram novamente com fome. E aí, Jesus aqui, depois dessa
depois de alimentar aqui a multidão, né? Ele que é o bom pastor, ele que tem misericórdia do seu povo, ele quis não somente alimentar a fome física, mas também ele quer alimentar a fome espiritual. E Jesus aqui, meus irmãos, com essa passagem, vem nos dizer que devemos procurar o pão que sacia a nossa fome espiritual, muito mais do que matar a nossa fome física. Jesus, ele vem matar a nossa fome espiritual, porque ele mesmo é o nosso alimento. Uma música de Padre Zezinho nos diz, vem nos dizer, é de Deus que eu procuro, é a Deus que eu procuro, é de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. Então, meus irmãos, com isso aqui na sua palavra, o Senhor quer muito mais que nós o procuremos por Ele mesmo, não simplesmente porque mata a nossa fome física, mas porque Ele é o nosso alimento espiritual. Então é a Ele que devemos buscar, é a Ele que devemos procurar, não porque sacia a nossa fome ou porque resolve as nossas situações. Claro, devemos buscá-lo, mas muito mais por Ele mesmo. Devemos buscar ao Senhor pelo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso alimento espiritual, Ele é o nosso alimento maior, porque é disso que a nossa alma anseia. A nossa alma anseia por esse alimento espiritual que verdadeiramente sacia a nossa fome. Então, meus irmãos, com isso, eu quero já pedir ao Espírito Santo que ele venha fazer esse trabalho em cada um de nós, que venha despertar no nosso coração essa fome espiritual, essa fome pelo pão que não passa, o pão que não perece, mas o pão que nos alimenta para a vida eterna. E com isso, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão do que você tem buscado, qual é o alimento que você tem buscado. O alimento apenas que perece? Não, o Senhor vem nos dizer, Ele é o nosso alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, que Nossa Mãe Maria Santíssima interceda por cada um de nós. Amém.